Deus sei me ama. Aleluia, né? Louvado seja o nosso Deus soberano, poderoso sobre toda a terra. Aleluia. Nós vamos estar falando hoje de manhã, né? Teve irmãos que esteve comigo aqui, né? Outros não estão aqui hoje ainda, à noite. Mas outros acompanharam aí pela rede, né? Nós falamos da arma da nossa guerra. Eita glória! Deus operou muito poderosamente aqui. E Ele continua falando conosco, amém? Atos capítulo 28. Até coloquei um outro versículo aí como tema, para a gente situar aí, que fica lá, Isaías 54, 17. Toda ferramenta, pode colocar para mim lá na tela, Isaías 54, 17. Depois nós vamos lá para Atos 28. Olha ali. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. É o tema da minha palavra agora à noite. Nenhuma ferramenta preparada, toda ferramenta contra ti, não prosperará. E como base, eu quero entrar aqui no livro de Atos, capítulo 28. Nós vamos meditar um pouco aqui acerca, hoje nós falamos um pouquinho de Paulo, né? Vamos falar de novo. Versículo 1: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Só esses versículos vamos estar compartilhando aqui, amém? Paulo vivendo numa terrível tempestade no mar, escuridão, ventos impetuosos, ondas bravias que batiam naquele barco. E ele havia tido uma revelação de Deus. Eu gosto do apóstolo Paulo, é fenômeno, né? Um homem que tinha revelação. Antes ele teve uma revelação do homem da Macedônia, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E agora ele tem uma revelação. Ele fala para o chefe do navio: não vamos navegar. Vai colocar em risco a nossa vida. 276 pessoas dentro daquele navio. Mas a Bíblia fala lá no capítulo 27 e 26 que deram ouvido mais à experiência do navio, do timoneiro, do marinheiro, do que a Paulo. Mas Paulo avisou. Paulo avisou. Deus falou comigo, não é para vocês ir, mas desobedeceram. Mas Paulo estava ali entre os 276. Junto com Paulo estava Lucas, médico, acompanhando o apóstolo Paulo. Total, almas, vidas. E viajando em direção a Roma, irmãos, ele pega uma senhora tempestade no mar.
Eu fiquei meditando sobre aquilo tudo, sabe? Joga tudo no mar, deixou só alimento básico, joga o trigo, joga a alimentação, tirou o mastro, cingiu a embarcação, quer dizer, ele amarrou a embarcação por baixo, e era terrível. Ele chegou uma hora, ele disse: nós não temos mais esperança de vida. Porque em alto mar, mar Adriático, esse mar Adriático, ele é lá entre a Itália, a Grécia e Malta. Em alto mar, um navio que estava desfazendo no mar. Meditei muito, eu fiquei pensando, me coloquei no lugar dele, sabe? No meio daquele povo, só Paulo e Lucas eram conhecedores do Senhor Jesus no meio daquela multidão de pessoas dentro daquele navio. Só os dois. E o mais interessante, Deus falando. 13 dias. 13 dias de aflição. 13 dias. Quando foi no 14º dia, eles começaram a ver o sol sair. Mas eles estavam, irmãos, em frangalhos, sabe? Porque não se alimentavam, estavam sem comida, estavam fracos no navio. E o navio a ponto de naufragar. Apesar de Paulo ter tido uma revelação, que não era para tomar aquele lugar, ele era um homem experiente em naufrágio. Era o 4º naufrágio que ele estava enfrentando. Às vezes nós enfrentamos uma batalha, nós enfrentamos mais uma, nós enfrentamos mais uma, e enfrentamos mais uma. Mas parece que esse 4º naufrágio, depois você pode conferir lá em Coríntios, ele mesmo falando, né, desse 4º. Ele tinha experiência, apesar das revelações que Deus falava com ele, somando a experiência e a revelação de Deus. Enfim, no 14º dia, o navio já soltando as suas peças, já não tinha mais mastro, já não tinha mais aqueles salva-vida, já tinham soltado as cordas tudo no mar para aliviar o peso do navio. Quantas vezes nós fazemos de tudo, né? Para aliviar o peso do nosso barco. Você ajuda aqui, você ajuda ali, você faz isso aqui, você faz aqui, se arruma dali, se arruma daqui. Você joga o alimento, você joga fora, há desperdício. Mas Deus deu uma revelação para ele quando estava no ápice. Ele recebe uma revelação de Deus, ele fala, o marinheiro estava com medo, né? O chefe da guarda, que acompanhava os presos que iam para Roma, inclusive ele era um presidiário de Roma. Ninguém nesse navio vai morrer. Ninguém vai perecer. O Deus em quem eu sirvo falou comigo, ainda que o barco esteja em pedaços, não vai afundar. Não vai morrer, aliás. Ninguém vai morrer. Que convicção, hein? Que convicção, irmãos. De falar, o barco está lá ainda na escuridão, naquelas ilhas antes de chegar em Malta, aquelas águas, perto de outras ilhas, como eu disse.
ali é perto do Mar Negro, aquela escuridão. Mas uma coisa, mesmo não obedecendo Paulo no começo da viagem, Deus estava com Paulo. Deus estava no controle. Deus não considerou a desobediência deles. Porque ali tinha um homem de Deus. Ali tinha um homem de Deus. Deus revela para os seus. Deus revela. Ele revelou para Daniel, ele revelou para Neemias, para José. Quantos homens receberam a revelação de Deus? Nós precisamos hoje, irmãos, de homens e mulheres que recebam a revelação de Deus. Revelação é um dom de Deus, sabia? Lá está lá incluídos os 9 dons de Gálatas. Revelação é dom do Espírito Santo. Ele revela em sonho, ele revela em visão, ele revela em palavra, ele revela em audição. Revela, estou falando para os irmãos. Estou falando, não é por causa de Paulo. Deus revela para mim. Antigamente, todo dia eu ficava até preocupado com as minhas visões. Depois eu comecei a ficar preocupado com os meus sonhos. Agora nem visão e nem sonhos. Eu ouço a voz dele. Eu ouço a voz de Deus. Deus quer fazer isso com a sua vida. Amém? E aí o versículo 1 fala: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Depois de tanto sofrimento, depois de tanto desespero. Quantas pessoas param no desespero? Quantas pessoas param na sua caminhada de fé por causa da luta? Mas o navio atraca, eles jogam lá e descobrem o número de braças de fundura. E chegaram depois, o navio se desfazendo, eles chegaram a nado. 276 pessoas, nenhuma vida se perdeu, como disse o apóstolo. Nenhuma vida. Entreguei nas suas mãos. Essa vida foi o tempo de evangelização dentro daquele barco. Ele não perdia tempo não, irmãos. Ele não perdia tempo. O barco está quebrado, o barco está afundando, a coisa não está boa, a coisa está ruim, eu não sei para que lado correr, eu não sei para onde que eu vou, mas uma coisa eu vou fazer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, nós vamos obter graça e vitória do Senhor. Ele podia ter falado: Senhor, esse quarto naufrágio, jejum forçado. Depois ele orientou os demais, como pelo menos ele partiu o pão, ele deu o pão para todos. Sabe? Ele orientou eles: vocês não podem recobrar ânimo no meio dessa tribulação. Ele deu pão para eles e falava para eles: recobra ânimo. E eles recobraram o ânimo. No 14º dia, o navio atraca na areia, mas ainda estava pouco distante, eu acredito, umas 200 braças do navio até a ilha de Malta. E eles vão nadando, uns com os pedaços de tábua, pedaço do navio que tiravam, iam nadando e chegando. E os 276 foram são e salvos. Agora chegaram em Malta. Sabe o que significa Malta? Depois você olha lá. Numa tradução fala em Mileto. Mileto não, me esqueci agora. Mas a tradução é Ilha do Mel. Que coisa, hein? Depois de uma tribulação tão grande, Deus preparou a Ilha do Mel doce. Agora lembrei, Ilha de Melita. Melita. A ilha de Malta, a ilha do mel. Podemos passar
por uma prova. Mas quando nós aprendemos aprendizado da palavra, o aprendizado das nossas experiências diárias, a nossa convicção de fé, nós podemos passar, irmãos. Mas nós sabemos que a escuridão da noite, uma hora ela vai clarear. Eu escutei uma vez, há 39 anos atrás, um pastor falando, um japonês falando: quanto mais se entra na escuridão da noite, mais se aproxima o raiar de um novo dia. Você pode estar na escuridão, você pode estar na tempestade, mas uma coisa vai acontecer: não vai ficar na escuridão a vida inteira, vai clarear na sua vida. Agora ele está na Ilha do Mel, está em Melita, mas ele está em Malta, né? Eita Deus poderoso, né? Olha a ação do Espírito Santo lá na Ilha do Mel. Versículo 2: os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, acendendo uma grande fogueira. Estava frio, hein? Frio, chuva, sem comida, nadando. Meu pai, que batalha! Por pouca coisa abandona a fé, por pouca coisa sai do caminho de Deus, por pouca coisa. Nos recolheram, eles foram camarada, né? Os bárbaros nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Meu Deus, chuva que caía, frio em alto mar, escuridão, e o pior de tudo, desespero, né? Cabeça. Será que nós vamos ver o sol? Será que nós vamos ver um dia a vida? Ou será que nós vamos morrer aqui hoje? Paulo estava preparado, Lucas estava preparado, e as 274 almas famintas, necessitadas, irmãos. Quanta gente necessitada, precisando de uma pessoa. Quantas pessoas precisando, mas naquele dia Deus vai colocar na balança. O que nós fizemos para Ele? Teve oportunidade de fazer, teve oportunidade, negou fazer para Ele. Vai ser pesado na balança. Está escrito na Bíblia: pesado foste na balança. Tem um versículo lá, eu não me lembro, tanto versículo, né? Olha lá. Versículo 3, havendo Paulo ajuntando uma quantidade, a outra tradução fala de gravetos, aqui fala vides, pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. A víbora estava tranquila no graveto, tranquila. Mas a hora que colocou fogo na víbora, ela picou a mão de Paulo. Tinha 276 pessoas. Ele foi escolhido para ser picado pela víbora. Não te chama atenção por isso? Por que Paulo? Não poderia ter os demais buscado gravetos, feito para fazer a fogueira, e a víbora picar eles ao invés de Paulo? Mas picou Paulo. Propósito de Deus, irmãos. Quando Deus tem um plano na vida da pessoa, o diabo não vai picar a mão de quem não tem propósito, não. Já faz a vontade dele, já é dele, talvez. Mas quando você se propõe a fazer a obra, quando você propõe a ter compromisso com Deus, você tem compromisso com Ele, pode esperar, irmãos.
a víbora vai picar, principalmente se tiver fogo. Não tem fogo, não tem víbora. Aliás, tem víbora. Tem víbora, mas ela está escondida nos gravetos. Será que é possível ter uma víbora no meio dos crentes? Você acha que é? Você acha que é possível ter uma víbora no meio dos gravetos? Eu escutei uma história que eu achei muito interessante, a história. 2 demônios. Falei, eu vou contar para a igreja hoje. Eu achei muito interessante. Um demônio saiu, bonitinho, boizinho, bonitinho e tal, arrumadinho, encontrou com outro tudo sujo, queimado. Aí perguntou para ele, de onde você está vindo? Estou vindo daquela igreja, o bonitinho. Está vindo da igreja? Estou gostando de lá. Está gostando de lá? Estou. Por que você está gostando de lá? Porque, lá o povo é uma desatenção danada. Eles fazem o que eu gosto, mau testemunho. Mau testemunho, o que mais eles fazem? Eu gosto de lá. E eu vou frequentar lá, eu estou frequentando lá. E você, o que saiu? Rapaz do céu. Eu também fui na outra igreja. Você está vendo como é que está o meu estado? Aquela igreja é um povo que dá glória de um lado, dá glória do outro. É fogo daqui, é fogo de lá. Olha, mas massacraram, eu estava lá naquela igreja, massacraram a minha vida. Massacraram. E você não sabe o que tinha pior lá dentro. Tinha uma velhinha lá que gritava assim: queima ele, Jesus! Queima ele, Jesus! Em que lado que você está? Isso é parafraseando, é uma história, não tem nada a ver com a Bíblia. Os 2 demônios, um bonitinho, está preocupado com a rede social, está preocupado em estar conectado, está preocupado na distração, eu vou sentar, eu gosto daquela igreja, aquela igreja é light, ela é fria, gelada, é graveto, pondo no fogo uma víbora, fugindo do calor lhe acometeu a mão. A víbora foge do calor, a víbora foge do fogo. Fogo do Espírito Santo aqui, irmãos, não para demônio. Não para demônio nesse lugar. Há fogo do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o fogo arderá continuamente no altar. O fogo arderá continuamente no altar. E o fogo desce as labaredas, e ela vai no meio dos irmãos, e fogo que desce é fogo que queima. Dá glória aí, irmãos. Dá glória ao Senhor. Os bárbaros, vendo que a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: este homem é homicida, escapou do mar, a justiça não deixa ele viver. Meu Deus, Paulo enfrentou o mar, enfrentou a tribulação, enfrentou os ventos, enfrentou a chuva fria, enfrentou as águas ali, estúpidas, aquelas ondas. Agora ele chega em Malta, ele enfrenta a víbora. E agora ele enfrenta o quê? Os espectadores. Vai cair, vai morrer, vai. Agora a cascavel que picou ele. Foi picado pela cascavel. Agora ele morre. Escapou do mar, escapou do naufrágio. Destino, a sina que ele tem. Pensa aí que eu estou te falando, irmãos. Agora ele enfrenta a voz do povo. A voz do povo não é mole não, irmãos. Não é mole.
Eles tiram parecer, eles tiram conclusão, eles falam tanta coisa, eles jogam as coisas do ventilador. Meu Pai do céu, faz tudo para envergonhar o povo de Deus, homem de Deus, ministério de Deus, Pai do céu. Aleluia. Agora é a voz do povo, pode prestar atenção lá. Este homem homicida, escapando do mar, a justiça o deixa viver. Versículo 5, ó. Sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Você já viu aqueles demônios que ficam grudados nas pessoas? Vira e mexe, a pessoa está fazendo a mesma coisa. Vira e mexe, a pessoa está fazendo a mesma coisa. Tem demônio grudado. Está grudado. Mas com Paulo não teve esse negócio não. Eu vou pegar essa víbora. Eu vou colocar essa víbora no fogo. Irmãos, pela fé aí, irmão, pega essa víbora, começa a queimar ela. Começa a pôr no fogo. Queima ele, Jesus, queima ele. Queima ele, Jesus, queima ele. Queima ele. Nessa igreja não é o seu lugar. Queima ele. Está grudado uma semana, está grudado um mês, está grudado 2 meses, está grudado. Mas essa noite você pode colocar essa víbora no fogo. Queima ela. Eita glória. Nenhum mal. Toda a ferramenta. Não está ali não. Preparada contra ti, não prospera. Não precisa ficar com medo de olho grande, nem de inveja, nem de macumba, porque, irmãos, quando chegar a picada dela, o veneno não vai fazer efeito. Pode fazer macumba bastante para mim. Esse dia eu estava desconfiado que tinha um cara fazendo macumba para mim. Fiquei desconfiado. Quando eu desconfio, falei, acho que é verdade. Passou até umas mensagens para mim no Facebook. Messenger. Já falei para Nilzinho. Falei, pode fazer à vontade. Vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai perder tempo fazendo macumba para mim. Porque uma coisa é certa, ele vai anular. O Espírito Santo anula. Pega não pega macumba em crente não, você entendeu? Olho grande, inveja, essas coisas. Eu faço quebra de maldição, porque tem muita gente que chega carregado lá e não conhece a verdade. Essa é a verdade. E eles esperavam que viesse a inchar. Expectativa? Inchar. Vai cair morto. Versículo 6. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia, ele é um Deus. O povo é assim, né? Maria vai com as outras. Uma hora está com Barrabás, outra hora está com Jesus. É a multidão que crucificou Jesus, mas era uma multidão que andava com Jesus. Que coisa, né? A multidão, mano, não tem opinião. Eles não definem a opinião. Define a opinião quem conhece a palavra. Diziam que era um Deus, agora mudou a história. E próximo daquele lugar havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Que glória, hein? Que glória. Queria estar naquela ilha lá, junto com Paulo. 276 pessoas, né? Meu pai. Esse homem é de Deus mesmo. Ele venceu a tribulação, ele venceu a perseguição, ele venceu o ministério público, ele venceu não sei o quê, ele venceu o juiz, ele venceu não sei o quê, ele venceu. E agora nem a morte mata ele. Até a morte agora está derrotado na vida dele. Esse homem é de Deus, hein? Aleluia. Aconteceu estar de cama enfermo, de febre, de disenteria. O pai do Públio, Paulo foi ver. Havendo orado, pôs as mãos sobre ele e curou. Olha lá.
ele estava de cama, aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e de disenteria. O que acontece quando alguém está de febre? Está com febre. A Nilzinha, quando ela está com febre, põe um coberto em cima de mim. Muito frio, né? Gelado, não fica frio? Fica frio. O corpo da gente, quando está com febre, fica frio. A febre não é doença. A febre anuncia a doença. Avisa a doença. O pai do Públio ali estava com febre, estava avisado. O corpo dele estava gelado, estava frio. Deu para entender aí? Tem gente com febre aí, irmãos, que a sua vida na carne está fria, o corpo está frio, está gelado, vive só de aparência, é um crente social. Será? Porque ali a febre espiritual é pior do que a física. E o pior de tudo, quem tem febre espiritual, aqui a febre estava fazendo ele desinteria. A pessoa, irmãos, que está com essa febre, o risco é muito grande de fazer os dejetos fecais por aí afora, faz o que eu falei, vive fazendo umas cagadas por aí, pelo amor de Deus. Desculpa o termo, está entendendo? Está com febre. Está avisando. Mas graças a Deus, sabe o que Paulo fez? Estancou a febre. Estancou a febre do pai do Públio. Mas não foi só estancou a febre, não. Parou a disenteria. Parou. Havendo orado, pôs as mãos sobre ele e curou. Eu fico vendo Paulo pensando assim, nos escritos de Marcos, falando assim, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não causará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, manusearão serpentes e a serpente não vai poder picar ele. Eu fico vendo Paulo meditando ali ao mesmo tempo, nem serpente me para, não vai parar, nem doença me para, eu vou fazer a obra, eu vou chegar em Roma. Depois você vai ver Romanos, depois você vai ler Romanos, ele escreve uma carta aos romanos, ele chega da casa de César, ele escreve uma carta, meu Deus, chegou lá. Feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades. Sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. A ilha abraçou o povo, 276 pessoas sendo abraçados por aquela ilha. Eu acho que não deu conta de tanta célula que começou naquele lugar, irmãos. Era tudo convertido, vendo o milagre acontecer. 200 e poucas pessoas livraram do naufrágio. Aí Deus fazendo, coisa acontecer. Deus está fazendo a coisa acontecer aqui hoje. Fique em pé, irmãos, vamos ficar de pé. Fique de pé. Começa a balançar a víbora. Começa a balançar pela fé. Começa a tirar essa víbora que está tirando o seu sono. Essa dor que você sente que não para. Essa doença que você vai e volta no médico, vai e volta no médico. Começa a pendurar essa víbora no fogo. Essa noite, irmãos, de manhã foi o poder do louvor, mas essa noite é o poder de pôr fogo na víbora. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A cobra pode até te morder, mas o veneno vai ser vitamina. Eita, Ramachia. Pode jogar Daniel na fornalha de fogo ardente,
Mas ele vai estar lá com 4. O quarto homem da fornalha vai estar presente. E a chama não vai queimar ele. Que segurança, hein? Que segurança. Joga na cova dos leões. Põe o leão para ficar em jejum. Esse é Deus Todo-Poderoso. Se a gente acreditasse, irmãos, só 10% daquilo que a Bíblia fala, de verdade, sua vida seria outra. Nós acreditamos muito pouco. É muito pouco que nós acreditamos. O Senhor está neste lugar. Eu vejo o homem da vitória. Um navio adramitino atravessando um mar. Chegou e levou Paulo para Roma e os demais. Porque Deus é fiel na sua promessa. Você não vai ser morto nas águas, não vai ser morto pelo veneno da cobra. Você chegará em Roma e vai evangelizar César. Eita glória, hein? Fiel, Senhor, hein? És fiel para cumprir. Oh, meu Deus! Pastor, eu ouvi a sua palavra. Eu estou ouvindo a sua palavra. Talvez seja gente daqui, talvez seja gente da internet. E essa tribulação tem vindo, advindo, ouvindo, te acompanhando, te perturbando, há muitos dias. A víbora grudou na mão de Paulo, mas ele tinha uma saída. Ele olhou lá para o Velho Testamento, o livro do profeta Isaías. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. É a herança dos teus filhos. Herança dos seus filhos. Levanta a mão para o céu assim, irmão. Levanta a mão para o céu. Ó, balança a víbora assim comigo, ó. Cuidado só para não acertar o seu irmão do lado da esquerda e da direita. Mas balança aí, ó. Começa, quando ele começar a louvar, olha, começando louvando, vai balançando a víbora, vai queimando essa víbora, vai expulsando esse demônio, sai da minha vida, sai da minha casa, sai essa doença, sai essa enfermidade, sai em nome de Jesus. As águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tem fogo, tu estás comigo. Tem fogo aqui hoje. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas,
chegamos aqui, o Espírito Santo colocou no meu coração. Ele falou assim: eu enviei mensageiro aqui hoje. Eu enviei mensageiro aqui essa noite. Anjos estão aqui, irmãos. Isaías, profeta, ele se sentia muito impuro. Seus lábios eram impuros. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo com uma tenaz na mão, com fogo. Queimou os lábios do profeta Isaías. Por que eu estou falando isso? Você chegou aqui hoje, não sei de que maneira, de que forma. Deus conhece o coração de todo mundo. E talvez você queira pôr fogo nessa víbora que está grudada na sua vida e não sai. E aqui tem, irmãos, guerreiros de oração que vamos orar junto aqui na frente. Sabe? Nós vamos ajudar você. Fala igual mineiro, viu? Você, mesma coisa. Deus vai te ajudar a libertar desse piche que gruda na parede. Vamos pôr fogo nessa víbora? Sai do seu lugar quem quiser. Vem aqui na frente. Se você quiser. Se você precisar de ajuda. Se você não estiver precisando de ajuda, não tem problema. Você já está na bênção também. Você está no seu lugar, você está recebendo aí. Eu sei que recebeu. O Espírito Santo fala no meu coração. Talvez, irmão, seja uma doença, uma enfermidade. Está grudando. É noite de colocar a víbora no fogo. É noite de desfazer a ferramenta usada contra ti. Não vai prosperar mais. Não vai prosperar essa doença. Não vai prosperar esse problema financeiro. Não vai prosperar mais na sua vida. A partir de hoje, eu profetizo. Ele está aqui conosco. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo.
Convicção. eu estou É a operação divina aqui hoje. guardado por Enava Handa Shalamas. Enebo Roma Shima Namanas. Oh, Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. eu creio em ti. Haja o que houver, Louvado seja o Senhor. venha o que vier, Jeová cheia. irás prover De novo. eu creio em ti. Eu não vivo do que Oh, aleluia. vivo do que creio, irás Prover de novo. eu creio em ti. Eu sei que o Espírito Santo operou aqui. Depois você confere. Depois você confere. Essa doença do inferno caiu por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois você confere. Deus abençoe a sua vida. Dá uma semana abençoada. Uma semana de paz no coração. O Senhor possa, esse mensageiro que ainda está aqui conosco, vai te acompanhar, vai te seguindo e vai te seguindo. Como um relâmpago, como um piscar de olhos. É tão rápido, Ele está conosco. Ele está presente. Concede uma bênção especial, Senhor, para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Irmãos, tricolomania. Sabe o que é isso? A mulher foi curada depois de 21 anos. Faz 3 anos que ela está curada. Ela arrancava o cabelo e comia o cabelo. Que maldição, que vergonha. Amanhã das 8 horas está no podcast. Assiste, compartilhe lá. Vamos alcançar mais pessoas. Amém? Levante as mãos para os céus. Graças te damos, Deus, pela tua presença viva aqui, por estar comigo, por estar conosco aqui, Senhor. Eu sei que cada um aqui nessa noite foi tocado, Senhor. Foi tocado pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra. Ninguém, Senhor, dessas almas que estão nesse barco, nesse navio, não foram tocados. Todos foram tocados. Assim como naquele navio as 275 pessoas foram protegidas e guardadas. Esse barco, esse navio Manaim, Senhor, também está guardado. Em nome de Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos os irmãos. Amém? O jugo foi despedaçado por causa da unção. Amém? Cumprimenta na paz do Senhor Jesus. Aleluia.